Irmãos, quando Deus tirou Israel do Egito, o seu propósito não era que o povo permanecesse no deserto, mas que avançasse até a terra prometida. Entretanto, por causa da incredulidade e da desobediência, uma geração inteira ficou estagnada e morreu no caminho, conforme está descrito no livro de Números, no capítulo 14, do verso 26 a 35. O que deveria ser uma jornada rumo à promessa, tornou-se um tempo de incredulidade, murmuração e morte no deserto. Da mesma forma, o autor de Hebreus exorta os cristãos a não permanecerem na imaturidade, nessa imaturidade espiritual demonstrada cada vez mais, nos nossos dias, mas sim para que todos avancem para a maturidade. Porque assim como foi com Israel, o chamado a prosseguir em direção à promessa, a igreja ela é chamada a perseverar na fé e produzir frutos que glorificam a Deus. Abram a Bíblia de vocês, Hebreus, no capítulo 6. Hebreus, no capítulo 6, a partir do verso 1. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento, pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a posse da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Senhor, através do seu Santo Espírito, traga todo o entendimento, toda a compreensão, conforme foi naquela época onde que os cristãos estavam cada vez mais abandonando os caminhos de Cristo Jesus. Estavam enveredando para as suas próprias vontades e deixando de lado cada vez mais a vontade de Cristo Jesus.
Fale conosco, Senhor, fale conosco, Pai, no mais profundo do nosso ser, para que verdadeiramente continuamos nessa jornada. Assim como o povo estava naquele momento, não é? Se apostatando, que esse mal não nos alcance, Pai, para a honra e glória do Senhor mesmo. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor. O tema: chamado à maturidade. Repetindo: chamado ou chamados à maturidade. Vivemos dias em que muitos cristãos, embora estejam há anos caminhando na fé, permanecem presos nos primeiros passos da vida espiritual. Há conhecimento, experiências e oportunidades recebidas, mas pouco crescimento, pouca maturidade e poucos frutos. Assim como Israel precisou avançar além do deserto em direção à promessa, a Igreja de Cristo é chamada hoje a deixar a estagnação e prosseguir rumo à maturidade espiritual. Irmãos, se formos fazer um censo hoje, a população do país, ou seja, destacando exatamente uma pesquisa relacionada ao Brasil, nós poderíamos dizer que 60% da população é cristã. Glória a Deus. Mas se formos desenvolver um outro censo, nós vamos ver que existe nesse momento, nesse tempo da qual nós estamos vivendo, e que o autor de Hebreus chama exatamente a atenção, chamou no passado e chama a atenção nossa em nossos dias, dessa população, podemos dizer evangélica, cristã. A maior parte é desigrejado. A maior parte caminha nesses dias sem visitar a casa de Deus, sem frequentar a casa de Deus, se intitulando que é cristão e não precisa cumprir esse rito. Glória a Deus, nós já temos um entendimento, não é? Da qual o Espírito Santo já colocou no nosso coração, que isso para nós aqui não é um rito, e sim uma satisfação. O fato de adentrarmos na casa do Senhor é exatamente conforme, não é? Na época de Israel, depois de toda aquela peregrinação, as pessoas, em apenas chegar até a porta do templo, já sentia, não é, uma satisfação, uma alegria imensurável, sem medida. Nós já temos esse entendimento, glória a Deus. Não estamos aqui para cumprir rito, não é? Domingo eu fui na igreja. E sim, nós entendemos um motivo verdadeiro por que estamos aqui. Infelizmente, irmãos, o que acontece por parte desses desigrejados é que paulatinamente, ou seja, devagar e devagarzinho, não estão nem percebendo, mas estão se apostatando do único digno de toda honra e toda glória, de toda reverência, que é o Deus Pai,
é o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que nos toca agora, que fala exatamente agora, não é? Aí dentro do nosso coração, já mostrando exatamente, de certo modo, a importância de estarmos aqui, e que essas pessoas estão perdendo. E o grande perigo disso tudo que nós vamos ver diante, não é, do que o autor de Hebreus falou lá atrás e está falando hoje para nós, é o endurecimento do coração. Essas pessoas que estão, de certo modo, crucificando Jesus de novo e não se estão dando conta, não estão se dando conta do que estão fazendo. Amém, irmãos? Ó Deus eterno, a Epístola aos Hebreus, ela foi escrita provavelmente entre os anos 64 e 68 depois de Cristo. O autor é desconhecido, conforme nós já, não é, por inúmeras vezes já falamos aqui quando pregamos essa epístola, e que teremos a satisfação de conhecer o autor na glória celestial. Amém, irmãos? E o motivo dessa escrita foi para os cristãos da origem judaica, que enfrentavam perseguições e estavam sendo tentados a abandonar Cristo e retornar às antigas práticas religiosas. Aqui o autor ele aconselha a todos os cristãos de todos os tempos, e não necessariamente só, né, os cristãos de 2000 anos atrás, a não permanecerem na imaturidade, mas sim avançarem para uma maturidade espiritual, buscar conhecer mais deste que fala a todos os instantes, a todos os momentos está dando sinais, conforme foi a abertura. Deus, Ele apresenta exatamente para nós, primeiramente, aquilo que Ele espera em cada um de nós, e nos dá o caminho a ser seguido. É por aqui e não por aqui. E às vezes, conforme essas estatísticas está revelando, não é? Muitos buscam seguir os seus próprios passos e não se enveredam pelo caminho da qual o Senhor nos mostra. Infelizmente, irmãos, está aí os números para mostrar. Veja quantas pessoas que caminhavam contigo lá atrás e que de repente hoje não é, está no seu comodismo, está distante de Deus e não estão se apercebendo. Estão entrando numa rotina de mundo, não é, e colocando o Senhor cada vez mais de lado. Isso vai se tornando, não é, uma constância que a pessoa não se dá conta de que ela está perdendo tudo que um dia ela adquiriu. Dons, as experiências das quais ela já viveu dentro, não é, de uma comunidade, dentro de uma igreja, dentro da casa de Deus. Que isso, de certa maneira, ficou no passado. E quanto mais eu me alimento desse mundo, mais eu vou me afastando dos caminhos do Senhor. Claro que nós sabemos, conforme a própria palavra revela, não é? Que tem muita coisa boa nesse mundo. Mas se eu estou, de certo modo, me desviando do Evangelho, dessas boas notícias que veio exatamente para anunciar o que devemos e o que não devemos fazer, nós estamos voltando a uma rotina da qual nós cometíamos no passado e não tinha
culpa, não tinha nenhuma expressão de sentimento contrário ao que Deus espera em cada um de nós. E ao meditarmos em Hebreus, no capítulo 6, do verso 1 a 8, nós aprendemos que Deus chama o seu povo a abandonar a imaturidade espiritual, perseverar na fé e produzir frutos dignos do Evangelho, advertindo seriamente sobre o perigo da apostasia. E é nesse contexto que nós encontramos 5 esclarecimentos que o Espírito Santo apresenta sobre o crescimento espiritual e a perseverança cristã. Primeiro esclarecimento: o autor de Hebreus chamou há 2000 anos atrás os cristãos daquela época que estavam se apostatando, que estavam se distanciando de Cristo Jesus, como também chama, a todos esses que estão afastados. Ele traz aqui esse esclarecimento que é o chamado à maturidade espiritual, compreendida entre os versos 1 e 3. Diz a palavra: portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente. Sempre falo para vocês e estamos deixando isso cada vez mais evidente conforme as nossas ministrações em crescimento, buscando exatamente esse crescimento em cada um. Que a Bíblia é uma teologia em evolução. É comum você ver um crente e falar: eu já ouvi essa palavra. O pastor já pregou isso, ainda que eu nunca tenha pregado essa palavra aqui, mas já preguei Hebreus por inúmeras vezes, E que ele fala exatamente sobre um povo que está se apostatando, está se distanciando de Cristo, e às vezes nem percebendo. Oh, glorioso! Sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas. A fé em Deus. Verso 1. A vida cristã, irmãos, ela é comparada a uma construção. Sempre mostro para vocês, e faço questão exatamente de apresentar essas figuras de linguagem conforme o próprio Evangelho apresenta, conforme Jesus apresentou e conforme os seus apóstolos também nos apresentam. Aqui em especial, o autor de Hebreus está nos apresentando que a vida cristã é comparada a uma construção. O alicerce é lançado uma vez só, mas a construção precisa continuar. Em outras palavras, depois do alicerce pronto, tem que haver o assentamento de tijolo por tijolo para chegar à realização, à conclusão de uma construção. Infelizmente, muitos crentes permanecem bebês espirituais, porque nunca avançam no conhecimento e na prática da palavra. Obras mortas são atitudes e práticas que podem parecer religiosas ou corretas aos olhos humanos, mas não possuem uma vida espiritual diante de Deus. Basta exatamente a pessoa olhar para os seus méritos, basta ela ter a lembrança daquilo que ela fez e se esquecer do que Deus fez, está fazendo e fará por nós eternamente.
Essas obras são realizadas sem fé verdadeira, tipo missão cumprida. Se não tivermos um relacionamento com Cristo Jesus e sem a ação transformadora do Espírito, qualquer coisa que fizermos é obra morta. Uma pessoa, ela pode ter até aparência de espiritualidade, mas possui ainda um coração distante do Senhor. Percebe, irmãos, que quando eu me dou por satisfeito sobre aquilo que eu estou fazendo para Deus, eu estou sendo muito mais uma pessoa religiosa do que um verdadeiro adorador. Aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. Eu tenho um Deus que conhece tudo de mim. Eu tenho um Deus que está no meu deitar, está no meu levantar, está no meu caminhar. Sabendo que esse é um Deus, que Ele é um Deus onisciente. Eu não posso, em nenhum momento, querer ter o mérito das coisas. Porque a partir do momento que o mérito recai sobre mim, eu vou achar que eu já fiz tudo. E quantas coisas a gente deixa de fazer, e conforme diz a palavra, falamos no culto passado, e repetimos agora, aquele que sabe que tem que fazer algo e não está fazendo, já está pecando. O Evangelho não começa quando tentamos melhorar as nossas obras, mas quando reconhecemos que Cristo é a coisa mais necessária da nossa vida, quando detectamos, quando compreendemos que precisamos verdadeiramente de Cristo Jesus, e intensificarmos cada vez mais essa amizade, esse relacionamento com esse que tem vida para nós e vida em abundância. Verso 2, o batismo, a imposição de mão, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Veja que o autor de Hebreus, ele está falando exatamente disso que a gente já conhece, sabe exatamente aqui lá está a verdadeira importância. Em outras palavras, não vivam apenas disso. Ele está falando para aqueles cristãos que estavam se afastando, como também fala para os cristãos que estão se afastando hoje. Os primeiros cristãos, eles compreendiam que o batismo era como se fosse uma declaração pública de que haviam rompido com a vida antiga e pertenciam agora a Cristo. Quantas pessoas que acham pelo simples fato de ela descer a água, cumprir, uma ação, ela já se acha blindada, ainda fazendo aquilo que ela fazia antes. Vejam, irmãos, que esse povo está voltando à cegueira espiritual, à imaturidade espiritual, não compreendendo exatamente que ela tem que buscar um crescimento constante. A criança, ela não permanece sempre como criança, ela tem que chegar à fase adulta. E assim também é a vida do crente. Ele tem que crescer.
ele tem que se solidificar. E o que nos solidifica? O que nos nutre? O que nos alimenta? É a palavra de Deus, é essa verdade. Essa verdade que a partir do momento que eu conheço essa verdade, que eu vivo essa verdade me transforma, essa verdade me liberta. Não basta apenas o conhecimento. O batismo não é uma cerimônia religiosa, é uma declaração espiritual. Oh Deus, a minha antiga vida ficou para trás, agora pertenço a Cristo. Eu tenho que viver essa realidade e não apenas imaginar essa situação que aconteceu só pelo simples fato de eu ser emergido, de eu ser coberto num determinado momento pela água. Eu tenho que viver exatamente essa transformação, porque a minha vida pregressa, a minha vida antiga ficou para trás. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Deus, Ele não nos chama apenas para receber bênçãos, mas para sermos instrumentos de bênção no seu reino. O julgamento eterno revela que as nossas escolhas possuem consequências diante da realidade. A consciência de que prestaremos conta a Deus deve produzir uma vida de santidade, temor e fidelidade. Conforme diz a palavra em Gálatas, no capítulo 3, verso 27, porque todos vocês que foram batizados em Cristo Jesus se revestiram. Nos revestimos do novo homem, mas estamos vivendo essa realidade ou ainda o velho homem domina a nossa vida? Esse questionamento que nós temos que fazer a cada atitude, a cada momento da qual a gente está vivendo nessa vida, se estamos atendendo a esse chamado ou não. Verso 3: se Deus permitir, eu vou dar uma pausazinha aqui nesse verso e dizer para vocês que Deus já permitiu. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Ele já nos deu o seu Espírito Santo, Ele já nos trouxe exatamente dons de conhecimento, dons de entendimento e dons de discernimento no Espírito. Então Ele já permitiu. O autor está falando, num momento de transição, em que muitos estavam ali naquele instante abandonando o judaísmo, e entrando, propriamente dito, no cristianismo. A vida cristã, ela exige uma resposta do homem diante da ação de Deus. Vejam na abertura, Deus já havia dito para aquela pessoa o que deveria ser o comportamento dela, mas que ela foi influenciada por esse mundo. O mundo falou o contrário, ela ouviu a voz do mundo e morreu. E quem morre desagradando a Deus, nós sabemos a consequência. O Senhor, Ele
concede graça, mas espera exatamente um coração disposto a crescer, a aprender e a obedecer. Eu sempre falo para vocês, não é? Conjugue melhor os verbos que estão dentro de cada versículo da Bíblia. Amplie exatamente, não é, a conjugação desse verbo, porque a palavra não é apenas para ouvir, e sim praticar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas esse ouvir tem mais significado. Não basta eu ouvir por um ouvido e sair pelo outro. Se eu ouvir, eu tenho que entronizar. Se eu ouvir, eu tenho que viver. Através desse conhecimento, através desse entendimento, através desse discernimento que o Espírito Santo me traz, me revela. O Deus eterno. A maturidade espiritual, ela não acontece automaticamente com o passar dos anos. O crescimento, ele exige cooperação com Deus, através da palavra, da oração e da prática da fé. Convenhamos, irmãos, cada culto que você perde, lá na tua casa, conforme foi orado aqui, ainda na parte da manhã, na abertura, onde foi orado aqui, que é totalmente diferente quando você está aqui e você está no seu lar. Você deixa de sentir a presença de Deus aqui? O tempo de caminhada com Cristo não garante maturidade, mas sim é a disposição em obedecer a Deus que produz crescimento. Podemos estudar, buscar e nos esforçar, mas somente Deus que pode produzir a verdadeira transformação no coração. Olha o que a palavra de Deus diz em Oséias, no capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a Deus, conhecer a esse que veio para nos trazer vida e vida em abundância, Cristo Jesus. É buscarmos cada vez mais Ele em espírito e em verdade. E é interessante que quando ele está conversando com a samaritana, ele diz: haverá um tempo. Mas ao mesmo tempo ele diz para ela: o tempo é agora. O que ele falou para ela lá no poço, ele está falando aqui para nós nessa manhã. Ele está falando para todos esses desigrejados, está falando para todos esses que estão se apostatando de Deus, virando as costas para Deus e não estão se dando conta, porque o mundo engana. Observa aqui, não é? Depois das consequências, depois de ter feito a refeição, conforme a palavra de 1 Reis que nós ouvimos aqui na abertura, depois de ter sentado à mesa que Deus havia proibido, que ele caiu em si. Comentava com a Bia ainda hoje de manhã. O apóstolo Paulo, ele fala, não é, de uma forma assim muito, mas muito especial, porque ele busca lá no profundo do nosso ser uma compreensão cada vez maior. Numa palavra que nós já ministramos aqui, aonde que ele diz, não é? O bem que eu devo fazer, em outras palavras, não é? Esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer,
Isso eu tenho feito. Mas na compreensão dessa palavra, ele mesmo explica para nós que de repente, o simples fato de eu ter essa compreensão, eu sentir exatamente essa dor de estar fazendo uma coisa da qual eu estou desagradando a Deus, eu estou ouvindo o Espírito Santo. Coisas, sentimento, que o apostatado está se distanciando disso porque o coração está ficando cada vez mais endurecido e não está dando ouvido para o que o Espírito Santo fala para a igreja. Percebe, irmãos? O simples fato de eu ter feito, um pecadinho, não precisa aquilatar o tamanho do pecado. O simples fato de eu me arrepender exatamente do que eu fiz, é que eu estou ouvindo o Espírito Santo. Porque sem a voz do Espírito Santo não tem arrependimento. E quando eu calo exatamente a voz do Espírito Santo, eu estou me apostatando, eu estou me distanciando de Deus. E apostasia, irmãos, é um pecado mortal. Não tem vida na apostasia, só tem morte na apostasia. E o primeiro passo dessa apostasia é exatamente essas pessoas desigrejando. O fato de você vir na igreja não é só para agradar as pessoas que estão caminhando contigo, o teu pastor, mas sim para você se auto-agradar. Oh Deus eterno, segundo esclarecimento, o privilégio da graça traz maior responsabilidade, versos 4 e 5. Vejam, e o autor de Hebreus ele escreve assim: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito. Vejam que ele está falando aqui num tempo passado, dos que foram. É impossível trazer de volta ao arrependimento, não significa que Deus seja incapaz de perdoar alguém que se arrepende sinceramente. É claro que não. Nós sabemos que o amor de Deus é infinito e a sua misericórdia dura para sempre. Deus ama um coração contrito, Deus ama um coração arrependido. Mas percebe, irmãos, que para esses que estão se apostatando, cada vez mais o coração está ficando duro, cada vez mais estão fechando os seus ouvidos por tudo aquilo que Deus fala. De certa maneira estão esquecendo aquilo que aprenderam. A Escritura revela, a constante misericórdia de Deus. Deus é perdão. Jamais vai deixar de reconhecer alguém arrependido, verdadeiramente arrependido. E aqui o autor, ele não está falando de um crente que tropeça, que luta contra o pecado, ou passa por um período de fraqueza. A advertência de Hebreus aqui aponta exatamente para alguém que, conhecendo a verdade, decide rejeitar continuamente a Cristo. E a expressão iluminados aponta exatamente para pessoas que tiveram seus olhos espirituais abertos para compreender a mensagem do Evangelho num determinado tempo.
As experiências espirituais são importantes, mas a verdadeira fé não se sustenta apenas em experiências. Ela permanece firmada em Cristo Jesus. Aquele que teme ter se afastado de Deus, deseja voltar, demonstra que ainda há sensibilidade espiritual, pelo reconhecimento. Mas vejam que esse sentimento de reconhecer, esse sentimento de ouvir o Espírito falar, está ficando cada vez mais distante, porque o coração está voltando a ser de pedra. O Espírito Santo ele não está encontrando mais um coração sensível que quer aprender, ao contrário. Não rejeite continuamente a voz de Deus. Não permite que a graça recebida seja desprezada. Vejam que essa pessoa tem conhecimento, essa pessoa em um determinado momento estava crescendo. E ao se distanciar, foi enfraquecendo, foi adoecendo. Não estou falando de doenças físicas, eu estou falando de doença espiritual. Oh Deus eterno, Deus de palavra. Verso 5, ele continua, que provaram a posse da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir. Já conhece exatamente o que Deus preparou para todos aqueles que permanecem nele. A palavra de Deus não é apenas informação religiosa, ela é um instrumento vivo pelo qual Deus trabalha na vida das pessoas. Entretanto, conhecer a palavra não é suficiente. É necessário permitir que ela produza transformação. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, o cara é cabeça de Bíblia, te dá resposta para tudo, mas não vive absolutamente nada daquilo que ele está adquirindo de conhecimento. Conhece a palavra na ponta da língua. Basta uma situação, está ali a resposta da Bíblia. Conforme nós já vimos em vídeos que muitas pessoas que estão aí nesse mundo, até mesmo como andantes, até mesmo como mendigos, conhecem a palavra de Deus, mas não vive. Vejam que o que o autor de Hebreus ele está falando aqui não era para um povo ignorante, esse povo já tinha determinados conhecimentos, conhecia a verdade. Em outras palavras, eles tiveram uma antecipação das realidades celestiais. Assim Deus nos permite experimentar hoje sinais daquilo que será plenamente revelado na eternidade. Vejam quantas coisas que você está passando, que você passa nessa vida, da qual está ficando ali um exemplo, um testemunho forte, porque Deus fala, e Deus fala a todos os instantes, seja em períodos de alegria como em períodos de tristeza. Deus sempre deixa o sinal para aqueles que creem naturalmente, porque sinais acompanharão aos que creem. A presença de Deus no presente aponta exatamente para a glória futura. Esse Deus que caminha conosco, esse Deus que está conosco, Esse Deus que espera exatamente que a gente o coloque no seu lugar de honra
e de glória sobre qualquer área da nossa vida. A advertência de Hebreus mostra a seriedade de rejeitar Cristo depois de experimentar tantas evidências da verdade. O problema não era a falta de conhecimento para esse povo, como para muitos que estão aí apostatados, mas uma possível rejeição consciente daquilo que Deus já havia revelado para cada um destes. Quanto maior a revelação recebida, maior a responsabilidade diante de Deus. O terceiro esclarecimento, o perigo da apostasia deliberada. Em outras palavras, o perigo da apostasia consciente. Verso 6. E diz a palavra que depois se desviaram, depois de conhecer isso tudo, de já ter sentido experiências, não é? De ter dons até. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública, porque a cruz era sinônimo de vergonha. Cada vez que eu rejeito a palavra de Deus, cada vez que eu vivo a minha vontade e deixo de viver a vontade de Deus, é como que eu estou crucificando Jesus novamente. É como que eu estou expondo Cristo Jesus à vergonha. Pastor, mas que exagero! Não sou eu quem falo, é o Espírito que revela. Este verso, ele apresenta uma das advertências mais sagradas da epístola aos Hebreus. Depois de descrever pessoas que receberam a luz, provaram a palavra de Deus e experimentaram os poderes do mundo vindouro, o autor ele fala agora sobre aqueles que se desviaram, e que são muitos, irmãos. São muitos, infelizmente. Deus jamais rejeita uma pessoa arrependida. Temos que entender e compreender exatamente isso. Pois a Escritura revela que Ele recebe todo aquele que sinceramente volta para Ele. Não bastasse, não é? O nosso próprio ministério, a nossa própria igreja chama a todos esses de volta para casa. Volte para Deus. Oh glorioso! Deus jamais rejeita uma pessoa arrependida. O problema apresentado aqui é o coração que rejeita deliberadamente, ou seja, de uma maneira consciente, porque ele já conheceu a verdade, mas não viveu, não está vivendo mais essa verdade. A verdade que um dia libertou essa pessoa, o fato dele ter virado exatamente as costas para essa verdade aprisionou ela novamente. Agora com consequências mais graves. O fato dele conhecer e não estar mais vivendo exatamente esse conhecimento, esse entendimento, é como se ele estivesse crucificando Cristo Jesus, conforme diz a palavra, colocando a vergonha da cruz de novo em Jesus. A impossibilidade não está na falta da misericórdia de Deus. É importante sempre entendermos isso e termos essa compreensão para passarmos exatamente para essas pessoas que estão cegas novamente, mas na condição daquele que rejeita conscientemente
o único Salvador. Eles estão tratando novamente o Filho de Deus como alguém digno de rejeição e desrespeito. E olha o que diz a palavra: eles voltaram a pregá-lo na cruz. Quarto entendimento: a vida revela a sua verdadeira natureza. Verso 7. E conforme toda a Bíblia se utiliza de parábolas, de figuras de linguagem, não é? O autor de Hebreus também, ele diz: quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, este recebe a bênção de Deus. A terra, ela não produz chuva, ela apenas recebe aquilo que vem do alto. Percebe, irmãos? Aqui nessa imagem agrícola, não é? Demonstra exatamente o propósito de Deus para a vida de cada um dos seus, dos seus filhos. Sua graça recebida deve produzir resultados visíveis na vida daqueles que experimentaram. E não esquecer, e não deixar de viver essas boas novas, essa novidade de vida, que já adquiriram esse conhecimento. Deus constantemente derrama sua graça sobre as pessoas, assim como a chuva cai na terra. É o que o autor está dizendo aqui. Porém, a responsabilidade humana é responder corretamente aquilo que Deus concede. Esse favor imerecido, essa graça da qual nós já temos por intermédio de Cristo Jesus, jamais devemos virar as costas para esse que é o único digno de todo louvor, de toda adoração. Jamais devemos deixar de reconhecer quem é Cristo Jesus na nossa vida. E esse reconhecimento é necessário que cada vez mais nos aproximamos dele e não nos afastamos dele. Porque ao nos afastarmos dele, outras coisas tomarão exatamente o lugar dele. Nesse mundo da qual nós vivemos, está aí fora uma vitrine nos convidando exatamente para muitas outras coisas, ao invés de frequentar a casa de Deus. Ah, mas eu sou templo, eu sou a casa. Amém que você tem esse reconhecimento. Mas custa essa casa frequentar o templo de Deus? Dar testemunho exatamente, não é? Que você parou tudo para ouvir a palavra, que você está indo para um banquete se alimentar, porque esse banquete, essa palavra que está totalmente conectada com a vontade de Deus, é como se nós estivéssemos aqui recebendo agora o maná que cai do céu. Deus tem derramado sua palavra sobre nós. A pergunta é: que tipo de fruto essa palavra está produzindo em nossa vida? Deus não derrama sua graça em nossa vida para permanecermos estéreis. Ao contrário, mas sim para gerarmos frutos que glorificam o seu nome. Que testemunho que você está dando para o teu filho? Que testemunho que você está dando para o teu marido? Que testemunho que você está dando para a tua esposa? Que testemunho você está dando para um parente que verdadeiramente, sei lá, pode ser até um ateu?
ao crucificar Jesus de novo. E o quinto esclarecimento: Deus julga a esterilidade espiritual, verso 8. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo amaldiçoada e por fim queimada. Verso 8. Advertências nessas figuras de linguagem têm como objetivo despertar temor santo e levar o crente a examinar a sua condição espiritual. Essa expressão não significa que Deus amaldiçoa imediatamente uma pessoa arrependida ou de fraca fé. Aqui não é uma mensagem para destruir, pois o arrependimento, não é? Deus busca exatamente esse arrependimento nas pessoas. A Escritura, ela apresenta que Deus julgará todas as coisas e revelará aquilo que é verdadeiro. Conforme em Romanos, Paulo escreve, no capítulo 14, verso 12, cada um de nós prestará contas de si mesmo para Deus. O que Hebreus apresenta aqui é uma advertência séria sobre o perigo de rejeitar Cristo depois de receber o conhecimento da verdade. O juízo é uma realidade da qual nós não temos condições de fugir. E essa realidade é para aqueles que desprezam continuamente a graça oferecida em Cristo Jesus. Enquanto houver a sensibilidade à voz de Deus, a oportunidade de arrependimento e restauração. Por isso que Paulo, mais uma vez falando, a conversa que eu estava tendo hoje de manhã com a Bia, aquilo que eu tenho que fazer e não estou fazendo, o simples fato de eu reconhecer isso, eu estou ouvindo a voz do Espírito. Mas esses desigrejados, infelizmente, pelo fato deles se acharem com um bom entendimento, com um bom discernimento, que ele não precisa vir na casa do Senhor para ser alimentado, ele já está endurecendo o coração dele e não está se dando conta. Quantas coisas que o mundo está preenchendo a vida dessa pessoa cega. Ele não está se apercebendo. Isso não está sendo visto aos olhos naturais, porque os espirituais já não está falando mais alto dentro dessa pessoa. Ele está crucificando Cristo novamente. Isso é sério. Hebreus, no capítulo 6, do verso 1 a 8, ele nos chama exatamente a abandonar a estagnação espiritual e avançarmos para a maturidade em Cristo. Deus já nos concedeu a sua palavra, sua graça e atuação do seu Espírito, e Ele agora espera fruto em cada um de nós. A verdadeira fé não permanece apenas no conhecimento, mas revela na transformação através de uma vida obediente. Assim como a terra recebe a chuva e produz uma colheita, nossa vida deve glorificar a Deus pelos frutos que apresentamos. O chamado de Deus continua sendo crescer, perseverar, frutificar para a sua glória, dele e não minha. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos. Hoje
a palavra de Deus nos chama a examinar o nosso coração. Não basta apenas conhecer os fundamentos da fé. Nós somos chamados a avançar, crescer e produzir frutos para Deus. Talvez você esteja vivendo uma fase de estagnação espiritual, recebendo a palavra, mas sem permitir que ela transforme a sua vida. O Senhor nos convida novamente a abandonar tudo aquilo que impede o crescimento e a caminhar rumo à maturidade em Cristo Jesus. Que a nossa oração seja: Senhor, tira de mim tudo aquilo que impede o teu propósito e faz a minha vida produzir frutos que glorifiquem o teu nome. Não permaneça apenas no início da caminhada. Avance para a maturidade, permaneça em Cristo e frutifique para a glória de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por termos tido a oportunidade de meditar exatamente nessas palavras fortes, mas que realmente traz um entendimento, traz um esclarecimento maior para a vida de cada um de nós. Que possamos, Pai, cada vez mais passar muito longe, mas muito distante de sermos apostatados a partir do conhecimento já adquirido, Senhor. Fale, Pai, cada vez mais com profundidade na nossa alma, Senhor. Fale na nossa carne, Senhor. Oh glorioso, para que nenhum valor dessa vida, Senhor, substitua exatamente todo o conhecimento adquirido, para que possamos um dia estar contigo na glória celestial e não nos apostatarmos nessa caminhada, nessa jornada rumo ao reino dos céus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por nos esclarecer, muito obrigado, Pai, por nos apontar exatamente todas as faltas dos cristãos daquela época, como também dos cristãos desta época, que estão deixando de reconhecer quem é o Senhor verdadeiro na vida deles próprios. Muito obrigado, Senhor. Nos afaste dessa apostasia. É o que te pedimos, no nome sagrado daquele que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Amém, amém, amém. Glórias a ti, Senhor, glórias a ti, Senhor.